Olá, hoje quem está conosco é a magistrada Ana Cristina Borba Alves, que atua como titular na Vara da Infância e Juventude na comarca de São José e que recentemente conquistou menção honrosa em um concurso de direitos humanos realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Ela está aqui para falar sobre essa conquista e sobre direitos de crianças e adolescentes. Olá, doutora. A menção honrosa no concurso de direitos humanos realizado pelo Conselho Nacional de Justiça foi pela decisão de interditar em 2010 o Centro Educacional São Lucas, aqui da Grande Florianópolis. O que motivou essa sua decisão? A decisão, na época, eu havia recém-chegado aqui na Vara da Infância da comarca de São José e me deparei com uma série de violação de direitos dos adolescentes que eram internos do eufemisticamente chamado Centro Educacional São Lucas. Eram violações de toda ordem, psicológicas, físicas, maus tratos, torturas. Havia uma série de denúncias, inclusive algumas denúncias de homicídios que eram travestidos para a sociedade, para a mídia como suicídios, alguns inclusive que foram elucidados não como suicídio, mas como homicídio, que as famílias buscaram inclusive indenização contra o Estado, pela falta de segurança e integridade de um filho que estava internado na época. Eram várias denúncias, nós éramos procurados por muitas pessoas, familiares dos internos, equipes técnicas da instituição, Conselho Tutelar, Ordem dos Advogados de Santa Catarina, no setor que é vinculado às políticas da infância e da juventude. O Conselho Nacional de Justiça, na época, através do programa Medida Justa, também constatou, mesmo com uma visita anunciada de que eles iriam fazer uma inspeção, as violações aconteciam na frente dos juízes e inspetores do CNJ. Isso tudo está relatado, isso está na página do CNJ, acessível a todos. Eu digo que foi uma luta de muitos parceiros, eu só estava à frente. Nós só conseguimos um resultado exitoso por conta por conta da luta de muitas pessoas dos mais diversos setores. Aqui, especificamente, dentro do Poder Judiciário, tive uma parceria incondicional do Ministério Público e da própria OAB local. Tive apoio, na época, também da Corregedoria de Justiça do Estado de Santa Catarina, da Presidência do Tribunal. Isso tudo fortaleceu, porque era uma decisão que não agradava a maioria, foram muitas pedras e espinhos no caminho. Eu, como prolatora da decisão, fui muitas vezes apedrejada pela mídia, pelas pessoas, pela sociedade e até em alguns setores do judiciário, mas eu acho que valeu a pena. Toda essa luta, eu tenho 19 anos de magistratura e esse foi, sem dúvida, o processo mais tormentoso que eu estive à frente, mas com resultado positivo. Doutora, e o que esse reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça representa para a senhora? Eu acho que representa não só para mim, mas para todos os outros colegas juízes que lutam por uma sociedade melhor, que vale a pena, vem como um sopro inspirador, um carregador de baterias para que a gente siga lutando, siga no bom combate daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente acredita não só por um dever legal, mas eu digo sempre que é por um dever ético, que como cidadã eu também acredito que é necessário que a gente lute para que as coisas mudem, pelo menos as coisas que estão ao nosso alcance, ao nosso redor. Vale a pena. Acho que esse coroamento veio como um coroamento de que vale a pena a luta, assim. E eu estendi a todos os parceiros. Eu não tomei como eu só estava à frente para ela ter a decisão, mas aquela decisão nada mais do que imprimiu uma grande luta de muitas pessoas. São todos parceiros
são todos partícipes dessa menção, eu digo. E a senhora, enquanto juíza, entende que os centros socioeducacionais em Santa Catarina teriam condições de funcionar de acordo com os direitos previstos pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu acredito que sim, até mesmo se formos olhar o valor, né, moeda mesmo, valor monetário que é dispensado para todo o sistema socioeducativo é um valor bastante considerável, assim, para o trabalho ruim que vem sendo feito. É uma luta cotidiana, porque eu falo sempre que tem toda uma questão simbólica, não foi o simples desmoronar de um prédio, o simples desmoronar, né, das construções do antigo São Lucas, mas que a esperança é de que a gente dê lugar para um novo, para uma quebra de paradigma. E apesar da luta ser cotidiana, e falo sempre, Ministério Público, hoje nós temos a Defensoria e vários outros parceiros, inclusive várias pessoas que trabalham no caso estão empenhadas em fazer algo diferente. E nós já tivemos várias comprovações de que é possível fazer algo diferente. A escolarização, nós tivemos um projeto pioneiro, a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina foi super parceira num projeto pioneiro, ou seja, levar uma escolarização regulamentar para dentro do CASE. Hoje os adolescentes eles têm um ensino regulamentar, não aqueles ensino por módulos que não servia, ele saía dali e não servia para nada. E não só o ensino em si, mas os profissionais de educação que a Secretaria encaminhou para lá foram profissionais super comprometidos. Eu me reuni várias vezes com eles, eles sempre disseram, vai ser nosso maior desafio profissional. Porque tem toda uma questão do estigma, do estereótipo, do medo que as pessoas têm de adentrar, no sistema, mas nós conseguimos resultados que, mais uma vez, prova que a luta vale a pena. Nós tivemos vários adolescentes que saíram dali com ensino médio completo, passaram nas provas do Enem, um passou em engenharia elétrica no Instituto Federal. Com a profissionalização, nós tivemos muitos adolescentes que saíram empregados, ou seja, nós conseguimos possibilitar um outro caminho para aquele adolescente que não fosse a criminalidade. E esses exemplos, acho que é o que carrega, como eu já falei, carrega bateria para a gente seguir lutando. Bom, uma questão que vem sendo bastante discutida e que nos últimos anos tem gerado polêmica é a da maioridade penal. Para a senhora, existe a necessidade de mudança na lei? Eu vou responder essa pergunta quase que como uma outra pergunta. A gente sempre ouve, o estatuto tem que ser mudado porque ele não deu certo. Já está aí mais do que provado que ele não deu certo. Eu sempre tenho um questionamento, como é que a gente vai dizer que algo que nunca foi implementado não deu certo? Nós temos cidadãos de papel, no papel os direitos, deveres, garantias às crianças e adolescentes, dizem que o estatuto até parece uma poesia e que é um dos mais belos do mundo, enquanto escrita, mas que na prática todas aquelas políticas de resgate de autonomia das pessoas, de resgate de autonomia e cidadania do adolescente, das crianças, até hoje essas políticas não foram implementadas. Então eu acho que a luta deveria ser inversa, a luta deveria ser pela implementação integral do Estatuto. E o Brasil, com essa discussão, vai na contramão da direção, porque a maior parte dos países está elevando, os Estados Unidos, acabei de ler uma notícia semana passada, está elevando de 18 para 21 anos a maioridade penal. Mas, atualmente, a senhora considera que o Estado tem cumprido seu papel na recuperação de menores infratores? Eu acho que é um caminho longo por aí. E eu acho que o Estado deveria ser mais parceiro, assumir de verdade o sistema socioeducativo de Santa Catarina. Eu falo isso porque o CASE foi aberto parcialmente e ainda assim existem quase 12 ações civis públicas para funcionar parcialmente. Ou seja, o Ministério Público teve que manejar de várias ações civis públicas para que as coisas acontecessem. Desde a questão da alimentação, da questão da profissionalização, da recreação,
do dentista, do médico, do remédio. Nós colecionamos ações civis públicas aqui, né? Do concurso, né? Porque hoje está aberto parcialmente, porque ainda que esse concurso chegue ao final, não vai ter número de servidores suficiente para que a unidade funcione com a sua capacidade total, ou seja, para a capacidade para a qual ela foi construída, né? Que são de 90 vagas. Atualmente, inclusive, nós temos 10 vagas só abertas, por conta de vários outros problemas que a própria secretaria acabou tendo que diminuir o número de vagas. Então, acho que o Estado tem que assumir verdadeiramente o sistema socioeducativo, como fez o nosso vizinho Estado do Paraná, que tem um dos melhores sistemas socioeducativos do país. Perfeito. Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, criado em 1990, representa um marco jurídico no Brasil. Quais são os principais avanços trazidos por ele que a senhora destacaria? Eu acho que tivemos vários avanços, assim, né? E durante esse tempo que eu estou na jurisdição da área da infância e da juventude, principalmente, eu digo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma construção de direitos humanos, né? Tanto é que o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que dita as regras gerais para a infância e para a juventude, está alojado, né, na Secretaria, hoje Ministério de Direitos Humanos. E foram vários programas e projetos, né, que foram implementados a partir da existência do Estatuto. O Estatuto foi uma luta grande de toda a sociedade civil. Nós temos aqui o desembargador Amaral e Silva, que foi um dos redatores, mas nós tivemos também à frente pedagogos, sociólogos, representantes da sociedade civil, para que a gente trate essa criança e esse adolescente como sujeito. Não é um passar a mão na cabeça, coitadinho, é vítima, não. Até porque a vítima, no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico, a vítima tem muito poucos direitos, né? Mas, assim, acho que o grande avanço foi elevar essa criança e esse adolescente à condição de sujeito de direitos, né? De sujeito que tem direito a que a sua vida seja construída, né, de uma forma cidadã. Ele tem direito de se constituir um cidadão e com todos os direitos que a cidadania traz. Nosso estatuto, na verdade, ele foi quase que uma cópia fiel à Convenção Interamericana dos Direitos da Criança e do Adolescente, que já estava em construção quando... Não, a Constituição Federal... me equivoquei. Nossa Constituição Federal, na parte ali dos direitos e garantias das crianças e adolescentes, ela copiou quase que a Convenção Interamericana de Direito, que foi que ela foi editada em 1989, e o nosso estatuto, daí sim que eu digo, se nós formos, só muda um pouco a nomenclatura, a maior parte dos nossos artigos e estatutos são quase que cópias da Convenção Interamericana de Direitos da Criança e do Adolescente. Bom, e para finalizar, então, eu pergunto como a senhora analisa o papel do judiciário na garantia de direitos para crianças e adolescentes? Eu acho que a gente tem um dever, né, legal, como eu falei, de ser um dos garantes, né? Porque qual uma diferença fundamental do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código de Menores? No Código de Menores, o poder se concentrava toda na figura do juiz, que era aquele sujeito todo poderoso que detinha, né, o dever de que fossem assegurados os direitos dessas crianças e adolescentes, que nem eram chamados de criança e adolescentes, já eram chamados de menor, né? E com a edição do Estatuto, o que o Estatuto fez com esse poder desse juiz que era todo soberano? Ele espraiou esse poder, né? Hoje, toda a rede de proteção, existe uma rede responsável pela proteção, né, e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Conselhos municipais de direitos, conselhos tutelares, Ministério Público, Defensoria e o juiz. Esses são os sujeitos responsáveis, né, pela manutenção e garantia e concretização dos direitos da criança e do adolescente. Ok, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer.
Obrigada também, eu agradeço. E o Justiça Legal de hoje fica por aqui. Na semana que vem nós estamos de volta com mais informações. Tchau!